Olá! Bora mergulhar na fascinante história da língua japonesa? A gente vai descobrir juntos como impérios antigos, encontros de culturas e um jeito único de enxergar o mundo acabaram moldando uma das línguas mais complexas e, olha, mais bonitas que existem. Para começar, eu vou lançar uma pergunta. Que língua no mundo consegue a proeza de usar três sistemas de escrita diferentes, às vezes, na mesma frase? A resposta, claro, é o japonês. E entender o porquê disso é o segredo para a gente sacar a alma dessa língua. Certo? Então vamos começar por essa característica que é única do japonês. Para entender a língua, é fundamental conhecer as suas três faces, ou seja, os três sistemas de escrita, que juntos dão forma e sentido para cada palavra. Bom, antes de tudo, o básico, né? Os próprios japoneses chamam a língua deles de Nihongo. E não há pouca gente que fala não. É a língua oficial do Japão, com uma comunidade gigante de falantes pelo mundo. Com certeza, uma das línguas mais influentes que a gente tem hoje. E aqui está a grande sacada do sistema. Pensa assim, o hiragana é a escrita do dia a dia, mais suave, usada para gramática e para as palavras que são originalmente japonesas. Já o katakana, que tem traços mais retos, funciona quase como o nosso itálico. Serve para dar destaque e, o principal, para escrever palavras que vêm de outras línguas, tipo computador. E, por fim, o kanji. Esses são os caracteres que vieram lá da China e são a base de tudo. Eles representam ideias inteiras, o que torna o sistema super eficiente. Tá, mas a grande questão é, por que três sistemas? A resposta não está na lógica pura e simples, mas sim na história. Para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, de mais de 1000 anos de evolução e adaptação. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Tudo começou lá atrás com o japonês antigo, que nem tinha escrita própria e pegou emprestado os caracteres da China. Depois, no período clássico, para conseguir expressar melhor a sua própria gramática, os japoneses criaram o hiragana e o katakana. Mais para frente, no período medieval, o contato com os navegadores portugueses trouxe palavras novas. E, finalmente, na Era Moderna, a língua se padronizou e começou a absorver uma avalanche de palavras do inglês e continua evoluindo até hoje. E essa história toda de influências leva a gente a um ponto crucial. O japonês nunca se desenvolveu de forma isolada, sabe? Muito pelo contrário. A identidade da língua é marcada por uma capacidade incrível de absorver e adaptar elementos de outras culturas. A influência mais antiga, e sem dúvida mais profunda, veio da China. Os kanji não são só caracteres emprestados, eles formam a espinha dorsal do vocabulário intelectual, dos conceitos mais complexos do japonês até hoje. Agora, vamos dar um pulo no tempo para o século XVI, com a chegada dos portugueses. Eles trouxeram mais do que comércio, trouxeram palavras. O exemplo mais clássico é a nossa palavra pão, que virou pan em japonês, e claro, se escreve em katakana, o sistema para palavras estrangeiras, lembra? E já na Era Moderna, a partir do século XX, o inglês se tornou a grande fonte de empréstimos, especialmente em áreas como tecnologia e cultura pop. A palavra computar, para computador, é um exemplo perfeito de como o japonês continua vivo, absorvendo as influências globais. E toda essa história riquíssima nos traz até os dias de hoje. Atualmente, mais de 125 milhões de pessoas falam japonês como língua nativa. Isso sem contar os milhões que estudam a língua pelo mundo. É, sem dúvida nenhuma, uma língua global. Beleza, já entendemos a história. Agora vamos dar uma olhada na estrutura da língua. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Porque a gramática japonesa tem uma lógica completamente diferente da nossa. Uma lógica que depende totalmente do contexto. A diferença mais básica está na ordem das palavras. Em português, a gente diz eu como uma maçã. Sujeito, verbo, objeto. No japonês, a ordem é sujeito, objeto, verbo. Eu, maçã, como. O verbo sempre fica por último e isso muda completamente o ritmo e a estrutura do pensamento na hora de formar uma frase. E as diferenças não param por aí, não. Pensa só. Não existem artigos como um ou a. Não existe uma forma simples de fazer plural, tipo colocar um S no final. E, talvez o mais estranho pra gente, o sujeito da frase, muitas vezes ele é simplesmente omitido porque o contexto já deixa claro quem é. Isso força quem está ouvindo a estar totalmente ligado na situação. E essa dependência toda do contexto não é por acaso, viu? Ela nos leva direto para a conexão profunda que existe entre a língua japonesa e os valores culturais do Japão, principalmente a ideia de harmonia social. Na cultura japonesa tem um conceito muito importante chamado wa,
que significa harmonia. E a língua é uma das principais ferramentas para manter essa harmonia. A escolha das palavras, o nível de polidez, tudo é ajustado para garantir o equilíbrio e o respeito nas interações. Olha só alguns exemplos práticos. Konnichiwa não é só um oi, é uma saudação educada para usar durante a tarde. Arigato é a forma padrão e respeitosa de agradecer. E sumimasen, essa palavra é um verdadeiro coringa. Pode significar desculpe, com licença ou até mesmo obrigado, tudo dependendo do contexto. São ferramentas para navegar as relações sociais de um jeito mais suave. Então, a gente chega ao ponto central. O japonês, com seus 3 sistemas de escrita, sua gramática que depende do contexto e sua história de empréstimos, é muito mais do que só uma língua. É um espelho da sua cultura, um reflexo da história de isolamento e abertura, de tradição e de adaptação. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se a língua realmente reflete a cultura, o que uma língua construída em cima da ideia de harmonia e de contexto nos diz sobre o povo que a fala?